Ora, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a este seminário sobre as medidas laborais em contexto de retoma da atividade. É com muito prazer que a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã organiza mais um webinar com Moraes Leitão. O contexto da pandemia continua a ser determinante nos temas que temos abordado nos nossos webinars. Em matéria laboral, temos tido uma abundante produção legislativa de medidas desde o início da pandemia e que ajudaram a muitas das empresas a sobreviver à crise. E agora, passado mais de meio ano, encontramos-nos em contexto de retoma da economia, mas infelizmente com uma forte evolução da pandemia nas últimas semanas, e em que encontramos já num estado de calamidade. Vamos ouvir agora os especialistas em Direito Laboral da Moraes Leitão, o Dr. José Morim Magalhães e a doutora Inês Cabral Ferreira. Vão falar sobre aspectos importantes para as empresas, no âmbito da retoma da atividade, da reorganização do trabalho e da minimização de riscos de transmissão da doença. Aproveito para informar que o seminário está a ser gravado. Peço a todos os participantes que desliguem os microfones e as câmaras para não haver interferências nas apresentações. E informo que no final da apresentação haverá um espaço para perguntas e respostas. Portanto, incentivo a todos a colocarem as suas dúvidas no espaço aqui, no chat do Teams, para depois aqui o doutor José e a doutora Inês responderem às questões no final das apresentações. Passo então a palavra ao doutor José e desejo um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite e a iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, em meu nome e em nome da minha colega Inês Cabral Ferreira. Convite esse que, de facto, muito nos honrou. E queria-vos dar nota do seguinte. Este convite foi-nos feito há cerca de um mês, menos de um mês, provavelmente. E foi-nos pedido para falarmos sobre as medidas laborais em contexto de retoma da atividade. E foi nesse sentido que nós preparamos então este programa, que aqui vos deixo, creio que já estão todos a ver, pedia só que me confirmassem, por favor, se já estão a ver o PowerPoint. Sim. Obrigado. Sim, estamos a ver. Muito bem. Muito bem. Então foi nesse sentido que nós preparamos este programa para falarmos e abordarmos estes temas, estas medidas laborais que têm vindo a ser adotadas no nosso ordenamento jurídico. Vou dizer uma banalidade e que se prende com o seguinte. Vivemos tempos verdadeiramente excepcionais, caracterizados acima de tudo por uma enorme volatilidade, por uma constante mudança e por uma grande incerteza. E de tal modo que nós só conseguimos terminar a nossa apresentação, eu e a Inês, ontem à noite, porque ainda ontem foi publicado mais um diploma legal que veio alterar este ponto 3 do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. E, além disso, quando nós preparamos o programa, no ponto 1 nós tínhamos dito que íamos falar de uma atual situação de contingência. A verdade é que, como disse a Carolina muito bem, já não estamos numa situação de contingência, mas sim numa situação de calamidade. Calamidade essa que foi decretada pela resolução do Conselho de Ministros de 88/2020 e para vigorar desde 15 de outubro até 31 de outubro. O estado de calamidade, o estado de contingência e o estado de alerta são estados que vêm previstos na Lei de Proteção de Bases da Proteção Civil. E o estado menos grave será o do alerta, depois temos o de contingência e agora estamos no estado de calamidade. Eu noto que nós começamos em março por um estado de emergência. O estado de emergência só pode ser decretado pelo Governo e pela Assembleia da República e o Presidente da República. Ainda há um outro estado mais grave do que esse, que é o estado de sítio. E eu recordo que nós começamos por um estado de emergência, descemos por um estado de calamidade, creio que no final do estado de emergência, ali em maio e junho, descemos por um estado de contingência, mantendo-se a calamidade, o estado de calamidade em Lisboa. Ali em finais de julho, não estou a ser muito preciso, mas é só o que me recordo, passamos para um estado de contingência geral,
chegamos até a um estado de alerta, subimos para um estado de contingência e agora estamos a subir novamente para um estado de calamidade e até já se fala num possível novo confinamento, ainda que o primeiro-ministro, o António Costa, ontem, tenha dito que pretende evitar a todo custo esse estado, um novo confinamento. Eu queria, antes de mais, antes de prosseguir, partilhar convosco um cartoon que eu vi em março, abril, e que me pareceu desde logo muito interessante e muito inteligente pela abordagem que faz a este tema. É que, de facto, nós estamos a viver atualmente ainda a onda Covid, falamos numa segunda vaga, que estamos a viver neste momento, e a questão é, e depois do Covid, o que virá? Se virá provavelmente uma recessão económica e de efeitos desconhecidos neste momento. Não sei se vão ser assustadores ou não, mas de efeitos desconhecidos. E, portanto, aquilo que me leva a questionar, e quando falamos do contexto de retoma da atividade, é o seguinte: a palavra retoma, para mim, tem uma conotação positiva, isto é, algo que vai ser retomado e, portanto, nós vamos passar a ficar bem. Para além deste contexto de retoma da atividade, ou no âmbito deste contexto de retoma da atividade, e sem querer ser pessimista, eu pergunto-me se estamos verdadeiramente a viver uma retoma da atividade. Aquilo que eu acho é que nós estamos numa retoma da atividade, no sentido estrito da palavra, após o confinamento obrigatório. E é nesse sentido que estas medidas têm vindo a ser implementadas. Eu antecipo que, depois de passar a onda Covid, e quando vier a onda da recessão, nós vamos ter muito mais medidas. E vamos ter que implementar muitas alterações, não só em termos laborais, mas como em termos gerais, no âmbito da empregabilidade, no âmbito das relações sociais, no âmbito das atividades económicas, enfim, numa panóplia de setores que afetam o nosso cotidiano. A Caroline disse muito bem, temos vivido um período de abundante produção legislativa. Com efeito, desde março de 2020, devo dizer que já foram publicados cerca de 93, mais o de ontem, diplomas com relevância laboral. Isto dá uma média de um diploma a cada 2, 3 dias. Como podem calcular, para nós, juristas, e principalmente a área laboral, não tem sido fácil acompanhar todas estas alterações e todo este frenesim legislativo. Mas, no âmbito desta questão, eu deixo esta nota. Eu acho que estas medidas têm vindo a ser tomadas neste contexto de retoma da atividade. Eu acho que é um contexto de retoma da atividade após o confinamento obrigatório. Isto é, houve uma paralisação das atividades económicas no estado de emergência e agora, a partir do estado de calamidade e contingência, tem havido um regresso à atividade. Eu não quero isto não é uma consideração política de forma alguma, mas eu só noto que há aqui um certo eufemismo na utilização destas expressões por parte do legislador. Nós temos o contexto de retoma da atividade, temos a expressão de regresso à normalidade e, portanto, eu questiono um pouco se de facto estaremos num contexto de retoma da atividade, isto é, a partir de agora tudo vai ficar bem, há de ficar, mas no âmbito daquela onda da recessão económica eu pergunto se de facto não vamos ter muito mais medidas e vão ter que ser implementadas muito mais medidas. As medidas que nós vamos falar são medidas que já vinham previstas, ou que vieram previstas no Programa de Estabilização Económica e Social. Mais uma vez, o termo estabilização. Um termo com uma positividade associada no seguimento das outras que eu já vos falei. E vamos falar das duas medidas, que são duas medidas que, de certa forma, estão relacionadas com a primeira grande medida que foi adotada pelo Governo no âmbito do estado de emergência, que foi o layoff simplificado. Estas duas medidas, a primeira, o apoio extraordinário à retoma progressiva, é um sucedâneo do simplificado, ou seja, depois da aplicação do layoff simplificado, temos então
este apoio extraordinário para empresas, para determinado tipo de empresas que reúnam os requisitos que a minha colega vos irá falar, possam recorrer a este apoio. E depois temos também o incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial, incentivo este que já vinha expressamente previsto no diploma do layoff simplificado. Sofreu umas modificações, conforme eu mais adiante vos vou dar nota. O objetivo destas medidas é muito simples, é a manutenção dos postos de trabalho e, obviamente, a redução do desemprego, evitar o desemprego. No fundo, a Segurança Social, em vez de acomodar todos os desempregados que poderiam advir desta crise que estamos a viver, está a financiar os empregadores no sentido destes manterem os seus postos de trabalho. Resumidamente, será este o objetivo. Antes, porém, de vos falar das medidas, só vos queria deixar aqui uma última nota no âmbito deste enquadramento quanto ao regime do teletrabalho. O teletrabalho foi muito discutido a quando do estado de emergência, tornou-se, aliás, obrigatório, por força do confinamento obrigatório, e agora mantém um regime, de certa forma, de facultativo, por assim dizer. Este regime está praticamente inalterado desde que foi decretado o estado de contingência, a partir do momento em que as medidas começaram a desagravar-se, ainda que agora se comecem a agravar, e resulta basicamente o seguinte: é estabelecida uma obrigação do empregador proporcionar condições de segurança e saúde a todos os seus trabalhadores e pode adotar o regime do teletrabalho nos termos do Código do Trabalho, isto é, por acordo entre as partes. O empregador não pode unilateralmente impor esse regime de teletrabalho, a não ser quando, efetivamente, aí o regime é obrigatório, haja uma inadequação dos espaços físicos face às orientações da Direção-Geral de Saúde e da ACT, isto é, quando não for possível manter as distâncias de segurança entre os trabalhadores. E sim, ele passa a ser obrigatório. Também é obrigatório quando o próprio trabalhador o pede, requer, mas tem de estar numa de duas situações. Ou está abrangido pela proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, ou sofre de uma deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Quando não é possível adotar este regime, pura e simplesmente, há, de certa forma, a obrigatoriedade de implementar medidas que passam pelas escalas de rotatividade ou horários diferenciados e alterar a organização do tempo de trabalho. E é nesse sentido que eu agora passava a palavra à minha colega Inês Cabral Ferreira, que vos vai falar, então, deste regime excepcional e transitório de reorganização do trabalho. Obrigada, José. Bom dia a todos. O José já apresentou os seus agradecimentos, mas eu agradeço a presença de todos e agradeço também o convite da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã para estarmos aqui neste webinar. E assim, sem mais demoras, vou só aqui pedir o controle da apresentação para poder partilhar. Estão todos a ver a apresentação? Estamos. Estão? Sim. Pronto. Sim. Ok. Pronto. Se eu mudar, conseguem ver? Sim. Pronto, sim. Ok. Peço desculpa, mas eu tive aqui que pedir o controle e nunca sei se estou a partilhar corretamente. Como o José estava a dizer, e antes de falarmos daquelas duas medidas, da retoma progressiva da atividade e do incentivo extraordinário, essencialmente eu queríamos vos trazer aqui um regime excepcional e transitório de reorganização do trabalho que foi implementado através de um decreto-lei que está aqui, o 79A/2020, que saiu no dia 1 de outubro. O que é que este decreto-lei, que vai falar, no fundo, de reorganização do trabalho, visou? Com o aumento dos contactos entre as pessoas, com o aumento das interações sociais devido à cessação do confinamento obrigatório e, portanto, ao regresso de muitos dos trabalhadores aos seus locais de trabalho e, portanto, ao trabalho presencial, embora ainda muitos se mantenham em regime de teletrabalho, com o próprio início do ano letivo, também
tudo isto propiciou mais interações sociais e mais contacto. E o Governo teve uma preocupação de emitir este decreto-lei, que saiu no dia 1 de outubro, que tem o objetivo de minimizar os riscos de transmissão da infecção do vírus e da pandemia. E, portanto, estabeleceu aqui, essencialmente, 2 deveres para as empresas, que eu já vou dizer quais são, mas que se aplicam às empresas que tenham locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. E têm que ser empresas que estejam localizadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Para terem uma ideia, este decreto-lei saiu no dia 1 de outubro, como eu disse, mas este regime só entrou em vigor no dia 6 de outubro. E, portanto, estes deveres aplicam-se desde o dia 6 deste mês. E quais são estes deveres? São essencialmente 2 que encontram aqui neste slide. Em primeiro lugar, um dever de organização desfasada dos horários. Portanto, o empregador que se encontre nestas condições, como disse, tem que dividir as equipas em grupos diferentes e atribuir a cada um dos grupos horários de entrada e de saída que sejam desfasados. E têm que ser desfasados em intervalos mínimos de pelo menos 30 minutos e no máximo 1 hora entre grupos de trabalhadores. Portanto, o objetivo é essencialmente dividir as equipas de trabalho em grupos para que estes grupos contactem sempre com as mesmas pessoas e entre grupos não se cruzem. Isto, no fundo, é o desfazamento, o que se chama desfazamento de horários, e é um dever que está a cargo do empregador atualmente. O segundo dever é a adoção de medidas que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores. E este dever subdivide-se em vários subdeveres, no fundo. O que é que isto consiste? Consiste em constituir equipas de trabalho estáveis, portanto, como eu disse há pouco, fazer com que o contacto entre trabalhadores seja feito no seio da mesma equipa, portanto, os trabalhadores só contactem com os outros colegas que pertencem à sua equipa. Consiste na alternância de pausas para descanso, portanto, incluindo as pausas para refeição, por forma a que haja um distanciamento social. Consiste, como o José disse há pouco, e terminou a primeira parte da sua apresentação, na promoção do teletrabalho. Portanto, fora dos casos em que o teletrabalho é obrigatório, e esses casos o José disse há pouco quais eram, mesmo fora dos casos em que é obrigatório, há aqui um dever do empregador, peço desculpa, de dar preferência ao recurso ao teletrabalho, portanto, promover o teletrabalho sempre que a atividade em causa o permita. E, por último, a utilização de equipamento de proteção individual, sempre que seja necessário, e não estou só a falar do uso da máscara, que é assim mais comum nos escritórios, mas não nos vamos esquecer que existem também estabelecimentos fabris, existe o ramo da hotelaria, em que é necessário o uso de equipamentos de proteção individual específicos e para os quais existe até orientações da Direção-Geral de Saúde específicas que poderão encontrar no site, consoante o ramo de atividade. E, portanto, continuando aqui, estes são essencialmente os 2 deveres do empregador, que é organizar de forma desfasada os horários e adotar estas medidas. Agora, para que seja possível implementar a organização desfasada dos horários, o Decreto-Lei veio dar a possibilidade ao empregador... Isso é normal, António. Veio dar a possibilidade ao empregador de organizar, de alterar o horário de trabalho. Mas esta alteração do horário de trabalho não é feita de qualquer forma. Portanto, esta alteração do horário de trabalho, que foi muito criticada até pelos partidos de esquerda na altura, porque dá aqui, de facto, alguma flexibilidade ao empregador, está sujeita ainda assim a regras. E quais são essas regras? Para que o empregador possa alterar o horário de trabalho por forma a que os horários sejam desfasados, só poderá fazê-lo, esta alteração só poderá ser até ao limite máximo de 1 hora, só poderá ser feita se não causar prejuízo sério ao trabalhador, e o Decreto-Lei só vem exemplificar o que é que se entende por prejuízo sério, mas, portanto, é um elenco de situações que não é taxativo. O Decreto-Lei diz, nomeadamente, quando é que há prejuízo sério. O Decreto-Lei dá 2 exemplos. Fala na existência de transportes públicos que permitam cumprir o horário. Portanto, o empregador altera um horário, mas dá um horário ao trabalhador
que não existe àquela hora transportes públicos, obviamente transporte de passageiros, que permita cumprir aquele horário, ou o trabalhador tem uma necessidade de prestação inadiável e imprescindível à família que faz com que não seja possível cumprir aquele horário. Naturalmente que a alegação do prejuízo sério cabe ao trabalhador provar, portanto é o trabalhador que tem que provar que aquela alteração lhe causa prejuízo sério e tem que apresentar uma fundamentação por escrito e prova de que, de facto, aquela alteração não consegue cumprir aquela alteração porque lhe causa prejuízo sério. Perguntar-me-ão vocês, então, mas e se o trabalhador me apresenta uma justificação alegando prejuízo sério e eu não concordo? Eu sou empregador, mas não concordo. Não acho que aquilo seja prejuízo sério e também não cabe em nenhum dos exemplos que está no decreto-lei. Então, nesse caso, a questão que a DGERT recomenda é que a questão seja colocada junto da Autoridade para as Condições do Trabalho e ouve-se a opinião da Autoridade para as Condições do Trabalho. Ainda assim, naturalmente, que a opinião da ACT não é vinculativa e, portanto, em última instância, penso que não é necessário, mas obviamente que em última instância a decisão teria que ser decidida em sede judicial. Mas obviamente que, até porque o tempo não se coaduna com a morosidade de um processo judicial, aquilo que se aconselha em caso de inexistência de acordo é pedir, colocar a questão junto da ACT para ver se há ou não prejuízo sério para o trabalhador. Para alterar o horário de trabalho, é também necessário consultar previamente os trabalhadores envolvidos e a DGERT recomenda, isto não está no decreto-lei, mas a DGERT recomenda que esta consulta prévia aos trabalhadores seja feita por escrito pelo empregador e que conceda um prazo de pronúncia razoável aos mesmos, por exemplo, 48 horas, é um prazo de pronúncia que penso que é razoável. Obviamente que não basta consultar previamente os trabalhadores envolvidos, é também necessário consultar as estruturas representativas dos trabalhadores, se elas existirem. Estou a falar de comissão de trabalhadores, ou na falta desta de comissão sindical, intersindical ou os próprios delegados sindicais. Esta alteração tem que ser depois comunicada aos trabalhadores com uma antecedência mínima de 5 dias relativamente ao início da sua aplicação. Apesar de haver aqui uma flexibilidade em alterar o horário de trabalho por parte do empregador, o decreto-lei preocupou-se também em assegurar a estabilidade dos horários, ou seja, ok, empregador, podes alterar o horário mediante o cumprimento destas regras, mas calma, também não é para alterar o horário de trabalho todos os dias. E, portanto, o empregador não pode fazer uma alteração de horário, não pode fazer mais de uma alteração por semana. Portanto, só é possível alterar o horário de trabalho nestes termos uma vez por semana. E que sempre que se vai fazer uma alteração de horário é necessário 2 coisas. Primeiro, cumprir este procedimento de consulta prévia aos trabalhadores, portanto, quando há uma nova alteração é preciso voltar a cumprir este procedimento e é preciso também alterar o mapa de horário de trabalho que está fixado nos locais de trabalho em conformidade. Portanto, sempre que se altera o horário, temos que alterar o mapa de horário em conformidade e a fixar no local de trabalho, como já decorria do dever geral para quem tiver interesse, que está no 216 do Código de Trabalho. Esta alteração do horário de trabalho também faz com que tenha que haver, não obsta ao respeito pelos limites máximos do período normal de trabalho diário e semanal. Portanto, altera-se o horário de trabalho, mas os limites máximos do período normal de trabalho mantêm-se inalterados e têm que ser respeitados. E também não pode implicar uma alteração da modalidade de trabalho noturno para diurno e vice-versa. Ou seja, eu, que sou um trabalhador diurno, e temos que ver o que é que se considera aqui trabalhador diurno e trabalhador noturno, portanto tem que se ver o CCT aplicável, na ausência de contrato coletivo de trabalho aplicável, o trabalho noturno é aquele que é prestado entre as 22 horas de um dia e as 7 horas, e basicamente o que o decreto-lei vem dizer é alterar o horário, ok? Mas esta alteração não pode fazer com que um trabalhador que presta normalmente trabalho durante o dia passe a ser considerado trabalhador noturno. Portanto, apanha aqui o período de trabalho noturno. Não pode haver uma alteração da modalidade de trabalho. Dizer-vos só mais 2 notas a este respeito e passo para a próxima medida. Categorias mais vulneráveis de trabalhadores, como é o caso da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, menores, trabalhadores que tenham capacidade reduzida, deficiência ou doença crónica e trabalhadores que tenham filhos com menos de 12 anos a seu cargo, estão dispensados. A lei confere-lhes uma dispensa de trabalhar de acordo com estes novos horários desfasados que sejam fixados pelo empregador.
Uma última nuance também importante é que há muitas empresas que têm trabalho temporário, têm trabalhadores temporários, têm prestadores de serviços no seu seio também. Normalmente, o empregador dos trabalhadores temporários é a empresa de trabalho temporário, os prestadores de serviços são trabalhadores independentes, portanto, a empresa beneficiária não é seu empregador e, portanto, à partida, o empregador, as empresas não teriam aqui quaisquer responsabilidades face a estes dois tipos de pessoas, mas neste caso não. Neste caso, em relação aos trabalhadores temporários e em relação aos prestadores de serviços, há aqui uma responsabilidade tanto da entidade, da empresa utilizadora, como da entidade beneficiária dos serviços de instituir este desfazamento de horários. Portanto, é a própria empresa que é responsável pelo desfazamento de horários, apesar de não ser o empregador destas pessoas. Uma última nuance para vos dizer, e passo já a seguir para a medida, que esta regra do desfazamento de horários é muito importante, porque as empresas que tenham 50 ou mais trabalhadores e estejam localizados na área metropolitana de Lisboa e Porto, que não cumpram esta regra do desfazamento de horários, isto é considerado uma contraordenação muito grave, que está sujeita a coimas e a fiscalização é feita pela ACT e, portanto, sendo a contraordenação muito grave, a coima também é mais elevada. Portanto, este desfazamento de horários é preciso que seja implementado nestas empresas, rigorosamente implementado. Passar agora para a medida, e depois passo a palavra ao Zé para apresentar a outra, falar-vos agora do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. Esta medida, como o Zé disse, ainda ontem saiu um decreto-lei que já se previa que viesse a sair, mas saiu ontem, que vai alterar esta medida, e basicamente esta medida é aquela que vieram dizer, esta é a medida que vai substituir o layoff, esta é a medida que vai substituir o layoff simplificado. Não é bem assim, o que acontece é que o layoff simplificado, e aqui neste slide eu tenho uma comparação entre as duas medidas, o layoff simplificado veio fazer face a um período de paralisação da atividade económica, viveu até 30 de julho, ou para quem só requereu em julho, acabou por viver até 30 de setembro, para as empresas que o prorrogaram até lá, e neste momento ainda vive. Portanto, não é mentira que o layoff simplificado, não é verdade que o layoff simplificado tenha morrido. O layoff simplificado continua a existir, mas apenas para as empresas que permanecem encerradas por determinação do Governo, e enquanto esse encerramento estiver a ser imposto. Portanto, para empresas em que haja encerramento, ainda é possível recorrer ao layoff simplificado. O que aconteceu foi que, antes o layoff simplificado aplicava-se a empresas em situação de crise empresarial e em situação de encerramento. E agora, para a situação de crise empresarial, deixa de ser aplicado. E nasceu, em agosto, uma nova medida, que é o apoio à retoma progressiva, e que tem subjacente não a paralisação da atividade económica, mas o regresso à atividade, uma retoma da atividade. O problema é que, tal como o Zé disse há pouco, o problema é que nós só falamos de uma retoma de atividade em sentido muito estrito. Falava-se de uma retoma de atividade com muito positivismo, mas a verdade é que a retoma ainda é muito débil por vários motivos. E, portanto, dizer-vos que isto é uma medida que está em vigor entre 1 de agosto e 31 de dezembro deste ano, foi criada num contexto de retoma para fazer face a uma situação de crise empresarial, mas para vocês terem uma noção, o layoff simplificado abrangeu cerca de 100 mil empresas e de 800 mil trabalhadores. Esta medida, portanto, 100 mil empresas no layoff simplificado, esta medida abrangeu, até agora, até à data, cerca de 42 mil empresas só. Portanto, esta medida tem tido uma aplicação muito residual e os empresários têm-se queixado muito no sentido que esta medida não era suficiente, que não estamos preparados de falar de uma retoma de atividade, porque o que aconteceu foi que o desemprego continua a subir, as empresas que estavam no layoff simplificado, muitas delas, em vez de irem para esta retoma da atividade, o que fizeram foi transitar para o layoff do Código do Trabalho, não estavam em condições de falar de retoma da atividade. Outras que recorreram ao layoff simplificado preferiram esperar os 60 dias para poder fazer despedimentos coletivos. O desemprego continua a subir e, portanto, esta medida, que era muito otimista, precisava aqui de uma alteração. E essa alteração entrou em vigor hoje, num decreto-lei que foi publicado ontem, que é este decreto-lei 90 de 2020,
e que eu ontem à noite estive aqui a fazer os balões a encarnado porque ninguém estava preparado para isto. E, portanto, entra em vigor precisamente hoje e veio reforçar o apoio aos empregadores que estavam em maior dificuldade. Sempre que há uma alteração, eu tinha estes slides todos preparados ao abrigo da medida que estava, normalmente, e, portanto, sempre que há uma alteração, eu faço aqui uma chamada de atenção, que fui pondo ontem à noite, faço aqui uma chamadinha de atenção para todas as alterações que entram em vigor hoje. Então, quem é que se aplica esta medida? Aplica-se aos empregadores de natureza privada, incluindo o setor social e aos seus trabalhadores, que estejam afetados pela pandemia e que se encontram em situação de crise empresarial, independentemente de terem beneficiado ou não do layoff simplificado. Portanto, eu posso nunca ter recorrido ao layoff simplificado e agora querer recorrer à retoma. O que é que se entende por situação de crise empresarial? Entende-se uma quebra de faturação igual ou superior a 25% no mês civil completo, imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o período inicial do apoio ou de prorrogação, e esta lenga-lenga toda que está aqui, que vocês estão todos a ler, não preciso de estar aqui a ler, e aqui diz ou à média mensal dos 2 meses anteriores. Portanto, pode-se escolher a que é que se atende a comparação, porque é ou. O que é que eu queria chamar a atenção, e isso é o mais importante, mais do que ler o slide? Chamar a atenção que, antigamente, a quebra de faturação, crise empresarial, era quebras de faturação iguais ou superior a 40%, e a partir de hoje é iguais ou superior a 25%. Portanto, houve aqui uma revisão do conceito de crise empresarial e, portanto, até os empregadores que têm perdas mais ligeiras passam a poder ser abrangidos por esta retoma de atividade. Uma chamada de atenção só para as empresas que iniciaram atividade há menos de 12 meses, aqui a quebra de faturação é verificada face à média da faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês completo ao mês civil a que se refere o pedido inicial do apoio. Portanto, no fundo, empresas que tenham quebras de faturação iguais ou superior a 25%, antes não podiam recorrer à retoma da atividade, agora já podem. O que é a retoma da atividade? Na prática, em que é que consiste? E qual é a diferença em relação ao layoff simplificado? No layoff simplificado, nós podíamos reduzir os períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de trabalho. No apoio à retoma progressiva, nós não podemos, supostamente, suspender contratos de trabalho, só podemos reduzir os períodos normais de trabalho, de todos ou alguns trabalhadores. Ora bem, de facto havia aqui uma diferença, só que a questão é que, como nós vamos ver à frente, esta nova alteração vai dizer que nós podemos reduzir os períodos normais de trabalho a 100%. Ou seja, conceptualmente continua a não ser possível suspender contratos de trabalho. Portanto, do ponto de vista jurídico, eu não posso falar em suspensão de contratos de trabalho, mas nas empresas a maior dificuldade eu posso reduzir a 100% os períodos normais de trabalho. O que significa que, na prática, vai dar ao mesmo. Na prática, não vai haver prestação de trabalho, tal como não há na suspensão dos contratos de trabalho. Portanto, não se fala em suspensão, continua a não ser possível a suspensão, mas quando há uma redução a 100%, os trabalhadores vão na mesma para casa. Portanto, há aqui uma aproximação à figura do layoff simplificado. Como é que isto agora está a funcionar? Eu tenho aqui este quadro de apoio e que não vos vou amassar a ler, porque vocês veem, dizer-vos só o que é a grande alteração. A grande alteração é empresas que tenham quebras de faturação iguais ou superior a 25%, em agosto e setembro isto não existia, portanto está a branco, podem reduzir os períodos normais de trabalho até 33%. Quebras de faturação superiores a 40%, que já existia, agora em outubro e dezembro pode ser redução até 40%, igual ou superior a 60%, a quebras de faturação pode reduzir até 60% do período normal de trabalho, e agora aqui a grande novidade é que empresas que tenham quebras de faturação iguais ou superior a 75%, portanto, empresas que estão em situação económica verdadeiramente grave, podem reduzir o período normal de trabalho até 100%. Para efeitos de fiscalização, a redução do período normal de trabalho não é ferida diariamente, nem à semana, é ferida em termos médios, para dar mais flexibilidade às empresas. Uma pergunta que os clientes costumam fazer muito e noutras formações passadas também já fizeram é: então, e os trabalhadores a tempo parcial, portanto, que já têm um período normal de trabalho por si só reduzido, eu posso reduzir ao abrigo desta medida? Sim, é possível. Esta medida também se aplica
aos trabalhadores que estejam a tempo parcial, que trabalham 35 horas, 30 horas, também podem estar abrangidos por esta medida e recebem o proporcional ao seu período normal de trabalho. Portanto, um trabalhador de 35 horas eu posso reduzir para 30. Não há nada que impeça. Portanto, isto não se aplica só aos trabalhadores que trabalham 40 horas a tempo completo. Dizer-vos em relação à duração que o layoff simplificado, a duração era de 1 mês, prorrogável até 3 meses. Esta medida também tem a duração de 1 mês, prorrogável mensalmente. Supostamente vai viver, pelo que sabemos, até 31 de dezembro, mas o Governo já avisou e já mostrou disponibilidade para estender esta medida para lá deste ano. Portanto, esta medida seguramente vai viver e vai durar, prolongar-se para 2021. Não sei se vai fazer parte do Orçamento de Estado para 2021, mas certamente vai evoluir para o próximo ano e pode ser requerida em meses interpelados. Ou seja, eu este mês posso ter a retoma, posso reduzir os períodos normais de trabalho, no próximo mês não beneficio desta medida e a seguir volto a beneficiar. Portanto, é possível em períodos interpelados. Estou a tentar aqui na Bimbi dar-vos o mais rápido possível as principais ideias desta medida, sem vos maçar excessivamente. Dizer-vos que como é que os trabalhadores são pagos na redução do período normal de trabalho. Portanto, os trabalhadores, apesar da redução do período normal de trabalho, trabalham, portanto, há horas que são prestadas e as horas que são prestadas são pagas a 100% pelo empregador, sem qualquer apoio da Segurança Social, e são pagas pela sua retribuição horária, cujo cálculo é feito de acordo com a lei, que está ali a forma de cálculo, é do artigo, para quem tenha interesse, 271 do Código do Trabalho, mas depois têm direito a uma compensação retributiva mensal pela redução, ou seja, pelas horas de redução, pelas horas não trabalhadas. E esta compensação retributiva é paga pelo empregador, esta sim, com o apoio da Segurança Social. E tem um montante máximo de 1.905 €, o montante mínimo é o salário mínimo nacional, e para as empresas cuja redução seja superior a 60%, empresas com quebras de faturação superiores a 75%, os trabalhadores têm que receber 88% do montante mensal da remuneração normal e líquida do trabalhador. Qual é o montante desta compensação retributiva? Agora aqui o que nos interessa é outubro e dezembro, portanto a compensação retributiva vão ser 4/5 da retribuição normal e líquida correspondente às horas não trabalhadas, e o decreto-lei para este efeito diz o que é que se entende por retribuição normal e líquida. Portanto, são todas estas componentes que estão aqui enumeradas no slide. Só uma nota relativamente aos prémios mensais da linha B, subsídios regulares da linha C e trabalho noturno, consideram-se regulares quando o trabalhador as tenha recebido em pelo menos 10 meses no período compreendido entre março de 2019 e fevereiro de 2020. Qual é o apoio financeiro da Segurança Social? Esta compensação retributiva de 4/5 é comparticipada a 70% pela Segurança Social e os restantes 30% pelo empregador, com exceção, e esta é uma novidade, das empresas que tenham uma redução do período normal de trabalho superior a 60%, que são as empresas com quebra de faturação superior a 75%, empresas que estão em situação grave de quebra de faturação, em que aí 100% da compensação retributiva é comparticipada pela Segurança Social. Portanto, o empregador não paga a compensação retributiva nestes casos. Estas empresas têm também direito a um apoio adicional de 35% da retribuição normal e líquida devida a cada um deste trabalhador. Como é que isto se processa na prática? Isto é pago com o pagamento da retribuição, a retribuição e a compensação retributiva, o pagamento é feito pelo empregador na respectiva data de vencimento, a Segurança Social transfere o apoio para o empregador, que tem que pagar a compensação retributiva ao trabalhador. Portanto, a Segurança Social transfere para o empregador, que por seu turno transfere para o trabalhador. Dizer-vos só que nas empresas até 250 trabalhadores, portanto, micro, pequenas e médias empresas, há ainda uma dispensa parcial de 50% das contribuições e esta dispensa é reconhecida oficiosamente, portanto, não há necessidade de requerimento por parte do empregador. Só uma nota para vos dizer que o número de trabalhadores a ter em conta para este efeito é o número total de trabalhadores da empresa existente em junho deste ano. Vou andar um bocadinho mais rápido por causa da hora e porque estou a comer tempo ao meu colega José. Desculpa, Zé. É muito rápido. Dizer-vos só, e depois se tiverem alguma dúvida, uma vez que estou a acelerar,
por favor, no final coloquem. Em termos de subsídio de férias e retoma progressiva da atividade, esta redução do período normal de trabalho não afeta o direito a férias, nem afeta o pagamento do subsídio de férias, que continua a ser devido pelo empregador na sua totalidade, pago em condições normais de trabalho. Portanto, o subsídio de férias é pago pelo empregador, tal e qual como se não houvesse redução do período normal de trabalho. A única exceção é relativamente ao subsídio de Natal, que é comparticipado parcialmente pela Segurança Social, no montante correspondente ao duodécimo de metade da compensação retributiva. Portanto, há aqui uma comparticipação mínima, quase irrisória, do subsídio de Natal por parte da Segurança Social. Relativamente aos deveres do empregador quando recorre a esta medida, são essencialmente aqueles que já existiam a propósito do layoff simplificado. Portanto, ter a situação contributiva e tributária regularizada, pagar pontualmente a compensação retributiva e as contribuições e cotizações para a Segurança Social, até porque a dispensa do pagamento parcial só se aplica às contribuições a cargo do empregador, não se aplica aos 11% a cargo do trabalhador. Não pode aumentar a retribuição, não distribuir dividendos sob qualquer forma, também durante a aplicação da medida e nos 60 dias seguintes. Aqui aplica-se também a proibição de despedimentos, tal e qual como no layoff. Não é possível fazer despedimentos coletivos nem extinções de postos de trabalho durante a aplicação da medida, nem nos 60 dias seguintes, e não é possível também admitir um novo trabalhador para preencher um posto de trabalho que seja suscetível de ser assegurado por um trabalhador que viu o seu período normal de trabalho reduzido. Esta limitação não se aplica à renovação de contratos a termo e à conversão de contratos a termo em sem termo. Isto pode ser feito à vontade durante a aplicação desta medida. Toda esta informação deve ser conservada pelo período, toda a informação relevante sobre a aplicação desta medida deve ser conservada durante o período de 3 anos. Quanto ao trabalhador, se exercer, tal e qual como no layoff simplificado era, outra atividade remunerada para compensar, no fundo, esta redução do período normal de trabalho, tem de comunicar ao empregador, para, por sua vez, o empregador comunicar à Segurança Social, porque pode haver aqui lugar a um abatimento na comparticipação da compensação retributiva. Por último, quanto ao procedimento, dizer-vos que para aplicar esta medida no seio da empresa não basta requerer à Segurança Social, é preciso seguir um procedimento. E é preciso, em primeiro lugar, fazer uma comunicação escrita aos trabalhadores abrangidos, dizendo, olha, o teu período normal de trabalho vai ser reduzido em X% durante X tempo. Depois, ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores, se elas existirem na empresa, obviamente, e fixar um prazo de pronúncia que não pode ser inferior a 3 dias, e só depois de cumprido este procedimento interno no seio da empresa é que então se submete o pedido via Segurança Social direta, em formulário próprio, sendo também preciso a certidão do contabilista certificado que ateste a situação de crise empresarial e juntar a lista nominativa dos trabalhadores. O requerimento deve ser remetido até ao final do mês seguinte àquele a que o pedido inicial de apoio ou da prorrogação diz respeito. E agora vou dizer aqui, eu disse aqui uma mentira neste slide. Eu digo, o empregador não pode começar a reduzir os períodos normais de trabalho antes desta medida ser deferida pela Segurança Social. Isto não é inteiramente verdade. Se quisermos fazer by the book, é assim como eu escrevi no slide. Mas a verdade é que é possível reduzir os períodos normais de trabalho antes do deferimento do pedido pela Segurança Social. Agora, assume-se as consequências do indeferimento. Portanto, reduziu-se a retribuição do trabalhador e, portanto, pode ser necessário, se for indeferido, repor o que não se pagou. Portanto, é possível desde que se assuma as consequências de um possível indeferimento. Este apoio pode ser cessado a todo momento através de um formulário próprio que está no site. Para vos ajudar nestes aspectos mais práticos, têm aqui os links para o manual passo a passo para o registro do layoff simplificado, mas que inclui o apoio à retoma progressiva, explica-vos passo a passo na Segurança Social direta como é que se requer esta medida, e a declaração do contabilista certificado tem também aqui o link para a minuta de declaração que deve ser preenchida. Por último, e só tenho mais 2 slides, e calme, o incumprimento desta medida, obviamente que vai haver aqui troca de informação entre a autoridade tributária e a Segurança Social para ver se as empresas estão mesmo em situação de crise empresarial. Portanto, há aqui um cruzamento de informação e se for identificada uma divergência por parte do fisco,
O fisco notifica a Segurança Social, que por sua vez notifica ao empregador da divergência e tem que restituir as prestações indevidamente pagas, e chamar-vos a atenção que também há aqui uma série de contraordenações laborais que estão sujeitas à fiscalização da ACT, portanto, para além de Segurança Social e Fisco à perna, temos também a ACT para cumprimento de todos os deveres do empregador que recorram a esta medida. Este é o meu último slide e vou passar a palavra ao Zé para dizer só que esta medida não é cumulável com o layoff simplificado, nem com o layoff do Código do Trabalho, e não é cumulável com a medida que o Zé vai apresentar já de seguida, de incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial. São medidas que se excluem mutuamente e há troca oficiosa de informação entre o IFP e a Segurança Social, e, portanto, dizer-vos que, não obstante, apesar de não serem cumuláveis, se eu requerer uma e for indeferido, nada me impede de requerer a outra e tentar ter o apoio da outra, e vice-versa. Após o termo da vigência do apoio, as empresas podem recorrer ao layoff do Código do Trabalho e não é preciso esperarem, não há qualquer tempo de espera de 60 dias. E esta medida é cumulável com um plano de formação aprovado pelo IFP, sendo atribuída uma bolsa que, desde hoje, subiu para o dobro. É uma bolsa de 307,16 € por trabalhador, que é suportada pelo IFP, e o IFP paga ao empregador, que por sua vez transfere para o trabalhador. O empregador tem direito a 30% desta bolsa e o trabalhador a 40% do IAS. Portanto, o trabalhador tem aqui uma bolsa um bocadinho maior que a do empregador. Esta bolsa antes era só 100 e tal euros, portanto foi aumentada para o dobro. E passo a palavra ao José pedindo desculpa por me ter estendido. Muito obrigado, Inês. Diria que estiveste no limite do tempo. Portanto, muito obrigado por teres cumprido aquilo que tínhamos combinado. Muito bem. Eu vou pedir então para assumir o controlo da apresentação. Creio que já o tenho. Para vos falar então do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. Estou a tentar. Muito bem. Desculpem. Estou a enfrentar aqui alguns problemas na passagem dos slides. Muito bem. Falar-vos então desta medida, que é uma medida que tem um caráter excepcional, um caráter temporário e que faz parte, tal como eu já tinha dito, integrante do âmbito dos apoios no emprego e neste contexto de retoma da atividade e que que foi então contemplada no plano de estabilização que foi publicado em agosto. Curiosamente, esta medida já estava prevista, ou foi prevista inicialmente, tal como já vos tinha dito, no Decreto-Lei 10G/2020, o Decreto-Lei que vem instituir o chamado layoff simplificado. Só que esta medida suscitou-nos logo muitas dúvidas quanto à sua formulação inicial, porque previa o pagamento de uma só vez e com o valor de um salário mínimo por trabalhador. E, portanto, estava a entender que era por cada um dos trabalhadores das empresas, independentemente de estarem abrangidos ou não, por terem sido abrangidos ou não pelas medidas de layoff. A verdade é que esta medida, dado o caráter geral que tinha e as dúvidas suscitadas, teve de ser, ou foi pelo menos, alterada no âmbito deste Decreto-Lei 27B e regulamentada pela Portaria 170A. Ao contrário da medida anterior, em que, tal como a Inês disse, não era necessário recorrer ao layoff simplificado para recorrer à medida que a minha colega Inês acabou de falar. No âmbito desta medida é necessário, ou seja, é pressuposto de que o empregador, para recorrer a esta medida, tenha de ter beneficiado do layoff simplificado ou do plano extraordinário de formação, ou seja, das duas medidas que vinham previstas no Decreto-Lei 10G. Esta medida só pode ser atribuída depois de cessada integralmente o layoff simplificado ou o plano extraordinário de formação. E tal como a Inês já tinha dito, é uma medida que é excludente em relação ao anterior. Os empregadores ou recorrem ao incentivo extraordinário à normalização
ou recorrem à medida de apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. Portanto, ou vão pela via da normalização ou vão pela via da retoma. Não podem aceder às duas. São medidas, tal como eu já tinha dito, cujo objetivo é a manutenção do emprego, a redução do risco de desemprego, no fundo, é a segurança social, neste caso, esta medida por acaso não é paga pela segurança social, mas sim pelo IFP, mas no sentido de investir no emprego. Isto é, dotar os empregadores de um determinado montante em função do layoff simplificado ou do plano extraordinário de formação, no sentido destes manterem os postos de trabalho. Estou a tentar passar o slide, peço desculpa. Muito bem. Portanto, esta medida inicialmente tinha só uma modalidade, naquele âmbito genérico em que foi prevista no diploma 10G. Agora, com esta nova reconfiguração que sofreu em agosto, passou a ter duas modalidades. Ou é um apoio único, um salário mínimo nacional por trabalhador abrangido no âmbito do layoff, ou um apoio faseado que consiste na atribuição de 2 salários mínimos nacionais por trabalhador abrangido pelo layoff. O apoio único é pago de uma só vez, o apoio faseado é pago de uma forma faseada ao longo de 6 meses. Para efeitos da determinação do montante do apoio, há que ter em conta, por um lado, o número de trabalhadores abrangidos e o período de duração da medida de layoff simplificado ou de plano extraordinário de formação. Esse só terá tido a duração de um mês, mas vamos nos centrar no layoff simplificado e, portanto, há que ter em conta estes dois vetores, o número de trabalhadores, por um lado, e o período de duração. Portanto, quando o período de duração do layoff tenha sido superior a um mês, o montante deste apoio é determinado de acordo com a média aritmética do número de trabalhadores abrangidos. Portanto, é preciso ver quantos trabalhadores foram abrangidos no período de meses, portanto, de 30 dias, somar esses trabalhadores abrangidos e dividir pelo número de meses de duração da medida, e aí temos a determinação do montante do apoio. No âmbito do apoio único, há uma regra relativamente quando o período tenha sido inferior a um mês, portanto, é reduzido proporcionalmente. Portanto, se foi inferior a um mês, 10 trabalhadores que foram abrangidos por um período, imaginemos, de 20 dias, há que fazer a regra de 3 simples. Se para um mês é um salário, para 20 dias é o correspondente montante reduzido proporcionalmente. Quando esta medida tenha sido inferior a 3 meses e no âmbito do apoio faseado, sofre igualmente uma redução proporcional em função da duração do apoio. Portanto, há aqui duas diferenças para a questão do apoio único e para a questão do apoio faseado. Deixem-me só vos dizer, a opção do apoio único ou a opção do apoio faseado compete ao empregador, que decidirá em função do que entender por bem relativamente aos apoios que pretende beneficiar. Quanto ao pagamento do apoio, Inês, podes tentar ver se fazendo um stop control. Ok. Pronto, então, desculpem. Eu permiti o controle, José, eu autorizei-te o controle. Não estás a conseguir passar? Não estava. Deixem-me só, entretanto, retomar o meu. Olha, estou a ver agora. Estás a ver? Sim. Pronto. Ótimo. É que eu agora consigo controlar melhor ao pouco, com o controle não estava a conseguir. Bem, peço desculpa por esta breve interrupção, mas torna-se mais fácil para mim fazer esta apresentação. Bem, retomando então, o pagamento do apoio. O pagamento do apoio único é efetuado de uma só vez. O IFP, após a recepção das candidaturas do empregador, dispõe de um prazo de 10 dias úteis para as aprovar e comunicar a decisão. Comunicando a decisão, tem 10 dias úteis para proceder ao pagamento. Do apoio único é pago de uma só vez, o apoio faseado é pago em 2 prestações de igual montante, sendo a primeira prestação é paga 10 dias, no prazo de 10 dias úteis, a contar
da decisão, e a segunda é no prazo de 180 dias a contar do dia seguinte ao último dia da aplicação da medida do layoff. Portanto, quando terminar o layoff, os prazos de 180 dias começa-se a contar a partir do primeiro dia seguinte a esse prazo. Há, relativamente ao apoio faseado, 2 apoios complementares. Portanto, estes apoios complementares só se aplicam no âmbito do apoio faseado requerido pelo empregador. Se o empregador requerer, então, a atribuição do apoio faseado, isto é, o pagamento dos 2 salários mínimos por cada trabalhador que tenha estado, que tenha sido abrangido pelas medidas de layoff simplificado, tem também direito a uma dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo do empregador, relativamente a cada trabalhador que tenha sido abrangido por esse layoff simplificado. Portanto, apoio faseado dá o direito ainda a uma dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições. Portanto, se o layoff tiver sido inferior a um mês, essa dispensa é relativamente a um mês. Se o layoff tiver durado mais de um mês e menos de 3 meses, a dispensa é relativa, verifica-se no âmbito de 2 meses. Se o layoff tiver sido igual ou superior a 3 meses, a dispensa do pagamento de contribuições verifica-se pelo período de 3 meses. Isto é, de certa forma, na minha opinião, um incentivo por parte do legislador a que os empregadores requeiram ou prefiram este apoio faseado, porque, de facto, ainda há mais um incentivo no âmbito deste apoio, que é, quando ocorra a criação líquida de emprego, quando o empregador contrate trabalhadores por tempo indeterminado nos 3 meses subsequentes ao final do período da concessão do apoio, o empregador pode ainda beneficiar de uma isenção total do pagamento de contribuições para a Segurança Social relativamente a esses contratos por mais 2 meses. Portanto, há aqui um incentivo do legislador no sentido dos empregadores recorrerem ao apoio faseado, tornando ainda mais atrativo. Os empregadores, para poderem aceder a este incentivo extraordinário, a este apoio, têm de cumprir determinadas condições. Em primeiro lugar, e creio que é transversal a todos os apoios que têm vindo a ser concedidos, que é ter a situação contributiva e tributária regularizadas, quer perante a Segurança Social, quer perante a autoridade tributária. Tal como eu já disse inicialmente, uma das condições de acesso é ter beneficiado ou do layoff simplificado ou plano extraordinário de formação. Portanto, eu noto aqui mais uma vez a diferença. Constitui um requisito de atribuição deste apoio ter beneficiado do layoff simplificado ou do PEF, ao contrário do apoio anterior. O apoio anterior, o empregador não necessita de ter recorrido ao layoff simplificado. O empregador tem de declarar, sob compromisso de honra, que não submeteu nem vai submeter requerimento para acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva, ou seja, o caráter excludente desta medida em relação à medida anterior de que a minha colega Inês vos falou, e depois, tal como esta medida, e depois uma outra condição que tem a ver com o facto de, durante o período de concessão do apoio e nos 60 dias subsequentes a essa concessão, o empregador fica limitado no âmbito do recurso ao chamado layoff tradicional, que vem previsto no Código do Trabalho. Portanto, não pode, requerendo este período, assume aqui a obrigação de não socorrer da medida do layoff tradicional durante o período de concessão, acrescido de um período de 60 dias subsequentes. Quanto ao procedimento para efeitos de candidatura a este apoio, queria só apenas dar nota de que só pode ser efetuado por uma vez e por empregador, e só o empregador tem de escolher desde logo uma da modalidade de apoio, ou escolhe a modalidade do apoio único, ou escolhe a modalidade de apoio faseado. Esta candidatura é submetida online no site do IFP,
o empregador tem de proceder à declaração da inexistência de dívida ou autorizar o IFP a proceder a essa consulta online, tem de emitir uma declaração sobre o compromisso de honra de que não vai requerer o apoio de que a minha colega da retoma da atividade de que a minha colega vos falou, tem de juntar também o comprovativo de IBAN e tem de assinar um termo de aceitação. Estes documentos estão disponíveis no site do IFP e fazem parte, então, do processo de candidatura. Além daquilo que eu vos disse, queria-vos também dar nota de que o empregador fica sujeito a uma série de deveres, sendo o dever mais relevante o dever de não dever fazer cessar contratos de trabalho ou abrigo das modalidades de despedimento coletivo, extinção de posto de trabalho ou inadaptação, nem poder iniciar os respectivos despedimentos. Aqui há duas questões que se colocam. E se o empregador fizer proceder a um despedimento? Esse despedimento é ilícito? Eu julgo que não. Dou-vos nota de que, no âmbito do diploma do layoff simplificado, há uma regra específica, creio que será o artigo 13, que proíbe o despedimento. E esta proibição é relativamente aos trabalhadores do empregador. Portanto, no âmbito do layoff simplificado, se o empregador tivesse promovido a um despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho, reparem que no layoff simplificado não vinha a inadaptação, o despedimento era ilícito. Esta regra, de certa forma, mantém-se, mas relativamente à ilicitude do despedimento, eu creio que não existe esta proibição. Porque, não obstante este incentivo vir inicialmente previsto no 10G, a verdade é que ele foi regulamentado e o artigo 9º desse diploma foi revogado. E, portanto, eu acho que a disciplina deste diploma veio unicamente prevista no Decreto-Lei 27B e na Portaria 170A. E, portanto, não vai buscar a norma da proibição do despedimento que vem prevista no diploma G. Outra questão tem a ver com o seguinte. Se proceder a uma cessação de contrato ou abrigo destas modalidades de despedimento, a devolução dos apoios de que vamos falar é relativamente aos trabalhadores abrangidos ou à totalidade do apoio. E eu aqui diria já que será em relação à totalidade do apoio. Pelo menos analisando o diploma, tendo em conta a sua disciplina normativa, eu diria que será em relação à totalidade do apoio. Outras obrigações têm a ver com a manutenção comprovada das situações contributivas e tributárias, deve-se sujeitar-se também a ações de acompanhamento por parte do IFP e tem o dever também de guardar, organizar e manter atualizados todos os documentos relacionados com a concessão deste apoio. E depois tem ainda o dever de manter o nível de emprego, reparem, no âmbito da modalidade de apoio faseado, observado no último mês da aplicação de medidas do layoff simplificado. Portanto, relativamente à modalidade do apoio faseado, aqui aparece a moeda de troca relativamente aos incentivos que este apoio, portanto, aquele acréscimo de incentivos que este apoio também traz. Não obstante, um montante maior, mas durante o período de concessão há a obrigação de manter o nível de apoio. Quanto ao período de concessão de obrigação de manutenção destes deveres, eles verificam-se em relação ao apoio único por 61 dias, ou seja, o apoio único, reparem que é só o pagamento único de uma única prestação e depois a obrigação dos 60 dias. Relativamente ao apoio faseado, temos a manutenção do nível de emprego que acrescem aos 60 dias, tornando este período de obrigação destas medidas de 240 dias. Portanto, se houver uma situação de incumprimento por parte destes deveres, o legislador determina que há uma imediata cessação do apoio e uma restituição total dos montantes já recebidos no caso de haver uma cessação de contratos por despedimento. E aqui eu queria deixar-vos uma nota. É que, para além disto, o legislador também veio estabelecer que, quando
que também há lugar à restituição total quando tiver ocorrido uma situação de despedimento por justa causa e em que esse despedimento por justa causa tenha sido declarado ilícito. Portanto, há aqui que ter um cuidado, e confesso que essa situação já nos apareceu por 2 vezes, pelo menos, durante este período. Há aqui que ter um cuidado relativamente aos processos disciplinares que estejam em curso. E em relação aos empregadores que tenham beneficiado deste incentivo. Porque veio estipular a lei que, no caso de declaração de ilicitude de despedimento por facto imputável ao trabalhador, em que esse despedimento tenha sido declarado ilícito, esta constitui uma das situações que dá lugar à restituição dos montantes recebidos ou isentados. Salvo se, diz a lei, se o trabalhador foi reintegrado no seu posto de trabalho. Ora, esta é a segunda nota, que tem a ver com o seguinte: a reintegração do trabalhador é um direito de opção. Isto é, no âmbito de um despedimento ilícito por justa causa, quando está em causa no âmbito de um processo disciplinar, se ele for declarado ilícito, o trabalhador tem o direito de ser reintegrado ou pode optar por uma indemnização. E, portanto, a salvaguarda aqui da lei é relativamente à reintegração do trabalhador, mas essa reintegração está na livre disponibilidade do trabalhador, porque ele pode optar por uma indemnização. Portanto, só vos queria deixar aqui uma nota que tem a ver com os processos disciplinares em curso com vista ao despedimento, podem, eventualmente, vir a dar lugar, no caso de não se provar a justa causa e no caso do despedimento ser consequentemente declarado ilícito, pode vir a constituir uma situação de incumprimento e dar lugar à restituição dos apoios. Por último, e para terminar a minha apresentação, só para vos dar nota de que esta medida pode então ser cumulável com outras medidas, com outros apoios diretos ao emprego no âmbito das medidas de Converte Mais ou de contrato ao emprego. É acumulável com o layoff, mas só depois do período de aplicação da medida, do curso de 60 dias após a concessão do incentivo, mas não é acumulável, tal como já temos vindo a dizer, com o apoio extraordinário à retoma, nem com a isenção total do pagamento de contribuições para a Segurança Social prevista na modalidade de apoio faseado, em que não é acumulável com outros apoios diretos. E, portanto, terminava aqui a nossa apresentação. Deixava, então, aqui um espaço de perguntas e respostas, tal como a Carolina deu nota no início, e colocando-me desde já, tanto eu como a minha colega Inês, à vossa disposição. Muito obrigada, José e Inês, pelas vossas apresentações que foram muito claras e informativas. Obrigada também pelo esforço que tiveram de última hora para nos poderem trazer hoje as medidas acabadas de sair no âmbito do apoio à retoma progressiva. E pronto, temos agora previsto um espaço para perguntas e respostas. Estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas. Temos aqui uma participante que tinha perguntado se iam ser facultadas as apresentações. Entretanto, a Inês já respondeu aqui no chat. Vamos enviar as apresentações depois da sessão, por e-mail, para todos os participantes. Entretanto, enquanto vão pensando, eu se calhar colocava aqui uma pergunta, aproveitava. Carolina, eu acho é que, de facto, tendo em conta a ausência de perguntas, vamos presumir, e se nos permitem que o silêncio aqui tem valor declarativo, de que a apresentação foi clara e que, de facto, não merece dúvidas. Não. Temos aqui já um comentário, uma exposição claríssima, sem dúvidas. Muito obrigado pelo comentário. Obrigada. Enquanto falávamos, enquanto então ficamos a aguardar pelas primeiras perguntas, eu ouvi uma vez uma coisa muito engraçada que tem a ver com o seguinte relativamente a isto, que é, a primeira pergunta é sempre difícil, portanto, passemos já à segunda. Se calhar aproveitava para fazer aqui uma perguntinha, por esta via.
portanto, é possível, no âmbito portanto, do incentivo extraordinário à normalização, as empresas celebrarem acordos de revogação portanto, que permitem o acesso ao subsídio de desemprego, portanto, com motivos que permitem a extinção de posto de trabalho. Isso é possível ou há penalizações? Excelente pergunta, excelente pergunta. De facto, era uma das dúvidas que nós tínhamos inicialmente, porque uma das situações e um dos deveres que se impõe ao empregador no âmbito do apoio, no âmbito da concessão desta medida, tem a ver com não poder avançar com o despedimento coletivo ou com uma extinção do posto de trabalho. E como é sabido, no âmbito de um acordo revogatório que permita a concessão do subsídio de desemprego, um dos fundamentos para essa celebração do acordo revogatório e que permita a concessão do subsídio de desemprego tem a ver no facto do acordo ter de ser fundado em motivos que permitiriam ao empregador recorrer a um processo de despedimento coletivo ou uma extinção do posto de trabalho. Ora, no âmbito da concessão de apoio, o empregador não pode recorrer, está vedado recorrer a esses motivos. E essa era a nossa interpretação inicial. Mas a verdade é que, de acordo com uma posição oficial que foi tomada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, essa medida não foi limitada. E mesmo analisando o diploma normativo e as regras disciplinadoras da modalidade de cessação de contratos, eu diria que não está vedada a possibilidade do empregador de, beneficiando deste incentivo extraordinário, de celebrar acordos revogatórios com os trabalhadores fundado em motivos que permitiriam o despedimento coletivo ou a extinção do posto de trabalho. Ok, obrigada. Por acaso, essa questão, já agora só para complementar o José, esta questão também se coloca no âmbito da retoma progressiva, porque também há uma proibição de despedimentos e, portanto, a questão do acordo de revogação foi muito debatida e eu confesso que a opinião que o José deu agora e da qual também partilho é por causa dos recentes esclarecimentos do Ministério do Trabalho, porque nós demos outras formações ao longo dos meses em que dissemos exatamente o contrário, portanto, que não estávamos a aconselhar os clientes a fazê-lo por poder ser considerada uma forma de contornar ali a lei. Faz-se um acordo quando o cenário é exatamente o mesmo. Mas a verdade é que juridicamente não é a mesma coisa e depois dos esclarecimentos do Ministério do Trabalho parece de facto que não está vedado, portanto já mudámos de opinião e temos essa agora mais recente, portanto se alguém nos ouviu anteriormente, pronto, agora mudou a opinião porque está tudo sempre a mudar. Deixa-me só dizer uma nota, Inês. Eu acho, a minha opinião, e acho que a nossa não mudou, a análise mantém-se. Pois, é isso, exato. A análise mantém-se. Este entendimento foi contrariado pelas declarações dos responsáveis do Ministério que vieram dizer que sim, que não obstante o impedimento relativamente ao despedimento coletivo e à extensão de posto de trabalho, no âmbito do acordo de revogação, celebrado com base nestes motivos, que o subsídio de desemprego é garantido. Portanto, a nossa opinião mantém-se, a verdade é que foi contrariada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social e agora só vos dar uma nota que, no entanto, ainda foi contrariado com base creio que uma notícia publicada em agosto no Jornal Económico. Eu lembro-me, nessa altura, ter dado um conselho a um cliente, no sentido de, não obstante esta notícia, vamos aguardar e vamos ver o que é que vai suceder. E, portanto, eu mantive o entendimento e mantive a cautela. Aliás, a cautela, no âmbito de todas as decisões, tem de ser, na minha opinião, na nossa opinião, o princípio fundamental. E a verdade é que depois viemos avançar com o acordo e não teve problema. Portanto, a nossa opinião mantém-se relativamente ao entendimento. A verdade é que não é essa a opinião do Ministério do Trabalho e, portanto, daí que, digamos agora, sim, podem recorrer ao acordo revogatório com fundamento nos motivos de extinção de pós-trabalho ou despedimento coletivo. Ok, muito obrigada. Bem, não havendo perguntas, penso que podemos então terminar o nosso webinar. Em nome da Câmara de Comércio Luso-Alemã, agradeço a Moraes Leitão, aos nossos oradores,
e obrigado também aos participantes por terem assistido. Penso que saímos daqui mais esclarecidos. No âmbito destas medidas, tantas medidas que saem e que não são fáceis de acompanhar e de entender. E, portanto, muito obrigada. E, portanto, até um próximo evento. Muito bem. Muito obrigado a todos e até um Obrigada. próximo evento. Bom dia, obrigada a todos. Até à próxima. Bom dia. Bom dia, obrigada.